Shalom Brahá, sejam todos muito bem-vindos. Aqui é o irmão Gil. Bom, deixa eu me identificar aqui a vocês. Talvez seja a primeira vez que vocês estão me assistindo. Sou o irmão Gil. Sou um Benoa, há 7 anos. E estudo judaísmo, estudo Torá, estudo também a religião que está ligado com a Bíblia, que é o cristianismo, que é o Islã, né? A comunidade que fala sobre Deus. Bom, pessoal, é, ao longo desses 7 anos, tenho trabalhado, estudado bastante as paraxás, os livros e o costume judaico. Sim, e, e chegou um ponto de nós estudar um pouco mais profundo, que era a Torá oral. Quem já me acompanhou nos meus estudos, nos canais passados, e nós estudamos bem profundo a Torá oral. Bom, e hoje nós vamos iniciar o estudo do Midrash, ok? Vamos começar por Sansão, né? O livro de Juízes, né? Sofetim. Bom, por que, pessoal? Porque eu quero trazer esse estudo aqui para vocês. Porque, pessoal, durante eu estar na igreja, nós ouvimos muitas coisas absurdas, né? Pessoas que tinham a mesma ideia, que tinham uma ideia diferente da opinião da Bíblia Sagrada. Então, o intuito nosso aqui nesse canal é trazer para vocês que gostam de estudar a Bíblia, tá? Para quem gosta de estudar, para quem quer aprender a Bíblia de verdade, ok? Então, vocês vão aprender nesse estudo comigo a respeito do livro de Juízes, ok? Todos os juízes vão tentar falar nisso. Quem, quem me acompanhou durante o mês passado, nós falamos muito sobre Ruth e falamos muito sobre Sansão. Uau! Dá uma playlist no nosso canal e você vai lá se identificar com o estudo que você achar melhor. Barota do Nai, melhor de Bom, pessoal, deixa eu dar aqui rapidamente um negócio para vocês aqui. Muitas pessoas me perguntam, o que é Midrash? Midrash? A Midrash é um livro, não é somente o livro, mas traduzindo o Midrash significa investigação, né? Pesquisador, pesquisas, enfim. Então, vamos falar assim, vamos pesquisar, vamos investigar o livro de Juízes, tentando trazer aqui um português para vocês entenderem. Em vez de falar assim, vamos estudar o Midrash, o Midrash do livro de Safetim, vamos investigar o livro de Juízes. Seria uma boa colocação, uma boa tradução para o português, tirando do hebraico para o português, ok? Mas enfim, pessoal, que Deus venha abençoar poderosamente a sua vida, a minha vida. A gente vai dar início a esse estudo. Não tenho patrocinador. Meu patrocinador, na verdade, são o meu pai, a minha mãe, a irmã Sueli, o pastor Eduardo, são a minha família, são meus amigos, pessoas que sempre estão aqui no canal, tá? E quero mandar um abraço para todos vocês, tá? Irmão Gilmar, irmão Paulo Lopes, irmão Luiz Faro na Bahia, irmão Chance, irmão Rosimeires, muitos irmãos que sempre estão aí me dando maior apoio lá em Pernambuco, em Cuiabá, Recife, Santa Catarina, pessoas que estão sempre dando apoio para mim aí, ok? Então, pessoal, vamos lá, vamos pegar aqui a primeira página, ok? A primeira página do Midrash. Então vamos lá, pessoal. Vamos lá. Vamos trazer esse estudo para frente, ok? Com a graça de Deus, Deus nos abençoe, nos guarde. Então vamos lá. A primeira página, nós vamos começar a nossa leitura, vamos analisar e vamos explicar para vocês alguns fatos. Vocês que estão aí, que vão estar com a gente nessa empreitada aí. Baruch Hashem. Então vamos lá. E quando Beni Israel significa os filhos de Israel,
Quando os filhos de Israel ouviam Hashem, havia paz e sossego na terra de Israel. Mas assim que começavam a servir aos outros ídolos, caíram nas mãos dos seus inimigos. Então, quando Israel ouvia Deus, servia a Deus, estava tudo bem. E aí vinha uma nova geração. Eu vou explicar isso aí logo bem claro para vocês aqui. Vinha uma nova geração que não sabia de nada que tinha acontecido naquela época e começava a pecar e fazer idolatria. Então, toda vez que vai surgir uma idolatria, é porque vai ter uma nova geração, ok? Os filhos cresceram e etc. Beleza? Então ele fazia idolatria e eles caíram na mão dos seus inimigos. E isso a gente vai ver diretamente no livro de Juízes, ok? Axé, sendo sempre o mestre misericordioso dos judeus, enviou-lhes ajuda em face do desastre. Toda vez Deus mandava ajuda, apoio a eles. 12 grandes softim, ou seja, 12 juízes, 12 grandes juízes, né, pessoal? A gente vai falar a respeito dele. Não vamos falar sobre o profeta Samuel, porque nós já falamos muito de Samuel, e nem de Eli, né, pessoal? Porque são juízes que não aparecem no livro de Juízes. Uau! Para você entender essa parte. Então, 12 grandes juízes lideraram Beni Israel. O primeiro dos quais foi o justo Otaniel, ou Otiniel, né? Alguns até falam Antoniel, Otiniel, ok? Trazendo aqui do hebraico, ok? Ehud e Shamaga, ou seguiram, né? Então esses dois homens vão seguir o Daniel. E depois Débora, a famosa profetisa, como mulher juíza, ela liderou a nação de Israel, ok? E Hashem realizou muitos milagres para trazer a salvação. Depois vieram Gidom, que é Gideão, Tola, Iai, que é Jair, e Efitar, ok? Estamos falando aqui o nome dele em hebraico e não em português. Então você já sabe aí que vem Gideão, vem Tola, vem Jair. Isso aqui para nós entender um pouco mais, ok? Vem Evitessam, Ealon, Avidon e Shishon. Shishon, que é Sansão, grandes 12 juízes, ok? Qual é a lição deles, né? Qual é a lição deles? A lição deles era ensinar Beni Israel, ensinar a Israel a servir a Deus. E somente se você mantiver a Torá, haverá paz em Eretz Israel. Ou seja, toda vez que surgiu um juiz era porque Israel estava pecando demais, ok? Então, para quem já estudou com a gente falar um pouco sobre Sansão e comentamos sobre Dalila, né? Fechamos o estudo de Sansão falando sobre Dalila, que ela provavelmente era mãe de Mica, ok? Um personagem que está ali no livro de Juízes e ele não é juiz, né, pessoal? A gente vai ver que ele vai fazer grande idolatria ali. Ele é aquele levita que estava com ele ali na sua casa, ok? Beleza? Então tudo isso aí que é para nós começar a entender, tá ok? Então o povo de Israel, eles nasce uma nova geração e eles não sabiam nada sobre o que aconteceu na geração passada. Então a geração passada para eles era bobeira, não levava muito a sério, né, o que aconteceu, e vinha essa nova geração fazia pecado. Então vamos lá. A página 3 fala o seguinte: o que aconteceu após a morte de Yeshua, né? Yeshua, né, que é Josué para o português, ok? Antes da morte de Yeshua, né, antes de Yeshua morrer, ele conquistou a maior parte de Eretz Israel, né? Eretz Canaã,
que é a terra de Canaã, né? Que agora é a terra de Israel. Então ele dividiu toda a terra entre as tribos. E ele incluiu na divisão mesmo os lugares que ainda não estavam nas mãos de Israel. Ou seja, ele dividiu a terra que conquistou e ele já deixou ordem dizendo aquela terra será daquela tribo. Ainda que ele não guerreou, mas ele já estava profetizando ali qual seria aquela terra. Após a morte de Josué, de Yeshua, Beni Israel ainda tinha que conquistar as partes que permanecia sobre a propriedade de Cananita, né, dos cananeus ali, ok? E nem todos eles entraram em guerra junto. Isso a gente vai ver que nem todo Israel vai entrar junto em guerra. Então, nem todos eles entraram em guerra junto. Em vez disso, cada um, né, cada tribo, cada sept, né, que é tribo, se preparava separadamente para conquistar aqueles pedaços de terra que ainda estava nas mãos dos Canaí, que é os cananitas. Estaria em suas posses, estava em suas mãos. Então havia muito cananeus ali ainda, muitos homens de Canaã e muitas tribos permaneceu ali e eles, cada um, começou a fazer guerra separadamente. Isso a gente vai ver aí, a tribo de Judá, outras tribos, uma pedindo ajuda para outro. Quando a gente lê o livro de Juízes, a gente vai entender essa parte. Errai, suco, vamos lá. Marota da Namelha, faz um errai, né? Um brinde à vida, para a vida, errai. Então vamos lá. A pergunta: por que todas as 12 tribos de Beni Israel não entraram em guerra juntas? Exatamente como havia feito no tempo de Yeshua, no tempo de Josué. Então por que eles não foram para a guerra juntos e se uniram novamente? E a resposta é o seguinte, né? A resposta, a gente vai ter muitas respostas. A Guimará, o Talmud vai responder isso, o próprio Midrash. Então aqui tem as perguntas e tem a resposta para nós entender. Vamos lá, a resposta é o seguinte: é possível que os filhos, né, os Beni Israel, estivessem cansados de ir à batalha. As muitas guerras no tempo de Yeshua havia durado 7 anos. Depois levou mais 7 anos, 7 anos até a Eretz Israel ser dividida entre as tribos. E finalmente todo estava assentado. Quem estava com a vontade de deixar a sua família, mais uma vez, a retornar ao campo de batalha, né? Então é uma pergunta: quem estava com vontade de largar sua família e ir para a guerra? Ninguém estava com vontade, né? Isso aqui é uma boa explicação. As principais guerras foram vencidas. Não era mais necessário entrar em guerra com um grande exército. Portanto, Beni Israel preferiu que cada um, né, que cada tribo lutasse por sua própria propriedade. Ok? E a questão agora era: quem deveria ser a primeira tribo, né, a primeira Shephet a lutar contra as cidades dos cananitas, né, dos Canani, em sua parte, né, de terra. Uau! Vamos lá. Vamos para a página 4. Então nós terminamos a página 3. A nossa página termina o seguinte: a questão agora era quem deveria ser a primeira tribo a lutar contra a cidade dos Canani em sua parte da terra. Ok? Vamos lá. Beni Israel pensava que era muito importante vencer
a primeira batalha. Caso contrário, os Kenani acharão que Hashem não estava mais conosco, porque Yeshua morreu. Então todos eles se levantaram contra nós, né? Então uma coisa muito interessante, eles, né, viram que Josué morreu, ok? Então muitos acreditavam que Deus estava com Josué, só venceram aquela guerra por causa de Josué, e aí eles poderiam se levantar contra Israel, ok? Já não temos mais mérito, né? O povo de Israel, né? Os líderes, né, de guerra pensavam, nós não temos mais mérito do nosso grande líder Yeshua para vencer a guerra. Também não temos o Shechut, né? Que é o mérito, Shechut, mérito de todas as tribos lutarem juntas, já que cada tribo irá lutar separadamente. Portanto, devemos escolher cuidadosamente qual chefe, qual a tribo que deve entrar em guerra primeiro. Ok? Então era uma das coisas que ele dizia, nós não temos mérito nenhum, né? Nós não temos mérito algum de ir à guerra, de vencer guerra, né? Eles já estavam dizendo que seus próprios pecados estavam ali rodeando eles, ok? Beni Israel decidiram fazer essa pergunta a Hashem, né? Israel vai perguntar para Deus. E eles foram ao Cohen Gadol, que usava, né, o Rosh Mishpat, né, que é o peitoral. Escondido nas dobras estava Urim Vetumim, o santo nome de Hashem. Isso é o santo nome de Hashem. E isso fazia com que as letras no Hoshen se iluminasse em resposta a qual a pergunta importante que o Cohen Gadol fizesse a Deus. Ou seja, a resposta veria através daquelas pedras que o Cohen Gadol ele carregava no seu peito, né? Que são as 12 tribos. Cada líder deu uma pedra para Arão, né? Simbolizando ali que nós estamos junto com você. Então aquelas pedras elas brilhavam e aí o Cohen Gadol sabia qual era a sua resposta. Ok? Beleza, pessoal? Então vamos lá. O Cohen Gadol pergunta a Urim Vitumim, qual chefe deve lutar primeiro? E a resposta de Hashem foi que a chefe de Judá seria a primeira. Ela irá liderar a sua tribo para a vitória. Você sabe que Hashem escolheu a chefe de Judá? Né? Vamos falar assim. Você sabe por que Deus escolheu a tribo de Judá? Ok? Uau! Vamos parar por aqui? Estamos com 14 minutos para não ficar muito grande, pessoal. Bom, paramos na página 4 e essa pergunta vamos responder no próximo vídeo. Que seria, você sabe por que Deus escolheu a tribo de Judá primeiro para ir à guerra? Pois é. Bom, essa foi a introdução, essa foi a primeira página do nosso livro do Midrash. A gente ainda não entramos no juízo, nós ainda estamos estudando o que aconteceu depois da morte de Yoshua, né, de Josué. E aí o povo de Israel, cada um procurou o seu caminho. E a gente vai ver isso ao longo da leitura, que eles vão se dividir, cada um vai para o seu cantinho. Você vai ver que algumas tribos vão ser dominadas e a outra tribo não vai ser dominada, a outra vão passar fome, mas a outra não vai passar fome. Isso a gente vai ver aí ao longo do livro que você pode estar aí estudando. Já que estamos aqui estudando o livro de Juízes, dá uma leitura no livro de Juízes, não é muito grande, e você vai aí se concentrar, e com esse estudo aqui que nós estamos tendo, você vai aprender muito mais, tá ok? Então, muito obrigado a todos vocês, Shalom Barahá, Deus abençoe vocês.
Agradeço muito a Deus, agradeço muito a meus pais que me patrocinam, né? Que me patrocinam de verdade, ok? Se não fosse minha mãe e meu pai me patrocinar, eu acho que não era possível fazer aqui esse estudo com vocês aqui, ok? Baruch Hashem. Então, se vocês quiserem também nos ajudar a patrocinar esse canal, basta você dar um like, um joinha e compartilhar esse estudo. Então, vamos embora, pessoal. Seja muito bem-vindo ao estudo do O Midrash Me Diz, o Pequeno Midrash. Tudo de bom e até a próxima. Shalom Braha.